Olá, confira as notícias que foram destaque durante a semana na Ordem dos Advogados do Brasil. Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a OAB reforça o compromisso com a defesa e o fortalecimento dos direitos para promover o respeito e a igualdade de gêneros na advocacia. Caravana Nacional de Prerrogativas encerra a passagem pelo Rio Grande do Norte com saldo positivo. Ato da OAB em homenagem à advocacia pública reúne advogadas, advogados e entidades. Ordem publica lista de candidatos para vagas no CNJ e CNMP. OAB recebe Jorge Miranda, um dos constitucionalistas mais importantes do mundo. E mais, estão abertas as inscrições para novas turmas de 3 cursos de extensão oferecidos em parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A OAB Nacional e a Comissão da Mulher Advogada se uniram em uma campanha pelo fim da violência de gênero e contra retrocessos na reforma da Previdência. A Ordem reforça o compromisso com a defesa e o fortalecimento dos gêneros e sua efetiva igualdade na advocacia. Em sua luta, a OAB garantiu alteração do Código Processual Civil para a suspensão de prazos a advogadas grávidas e durante o período de amamentação. Além do engajamento com as advogadas, a OAB também batalha para garantir às mulheres uma aposentadoria digna e, por isso, trabalha para derrubar a reforma da Previdência. A proposta da reforma, como se apresenta, certamente favorecerá a que aumentem as desigualdades de gênero no Brasil, suprimindo direitos e reduzindo a previdência. Por isso, a OAB Nacional tem debatido constantemente com representantes de setores da sociedade civil e também parlamentares. Um estudo amplo e aprofundado sobre a reforma foi realizado e, em 31 de janeiro, a Ordem divulgou uma carta aberta questionando os argumentos do governo e apontando abusos previstos na PEC 287. Nós queremos construir, sim. Entendemos que é absolutamente necessário que se trabalhe com uma reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência que ela não fira direitos, que ela não traga um retrocesso. A seccional da OAB Rio Grande do Norte sediou nos dias 8 e 9 de março a Caravana Nacional das Prerrogativas. O propósito da caravana é percorrer o país, realizando audiências, visitas e palestras para preservar a dignidade da advocacia. Já é a 2ª edição deste ano. Você confere agora como foi. No primeiro dia, a Caravana Nacional das Prerrogativas chegou ao Rio Grande do Norte, na sede do Ministério Público Estadual, em Mossoró. É aqui em Mossoró que iniciamos esse trabalho, em defesa do advogado, mas não do advogado enquanto pessoa, do advogado enquanto instituição necessária, segundo a nossa própria Constituição, a administração da justiça e a defesa da cidadania. Representantes da OAB federal e estadual se encontraram para discutir as prerrogativas da advocacia. A primeira defesa das prerrogativas deve ser feita através do diálogo. E foi o que nós fizemos no dia de hoje aqui. O objetivo da caravana é preservar a dignidade da advocacia, garantindo a inviolabilidade dos escritórios, o sigilo das comunicações, a valorização da advocacia e a garantia de honorários justos. Para isso, a caravana identifica os principais pontos reivindicados pela advocacia do Estado. Ouviremos os advogados e levaremos amanhã para Natal as demandas de Mossoró para serem apresentadas às autoridades estaduais do Estado do Rio Grande do Norte. No segundo dia de atividades, a caravana foi até Natal, capital do Rio Grande do Norte, para apresentar às autoridades estaduais as informações coletadas e dificuldades debatidas durante o encontro. É compromisso do Conselho Nacional e, sobretudo, do presidente Lamáquia, ao final de sua gestão, ter todas essas necessidades plenamente atendidas e, sobretudo, a defesa das prerrogativas que se tem buscado fazer e se fará sempre cada vez mais de forma altiva, de forma altaneira, de forma independente, desassombrada e, sobretudo, intransigente ao lado da advocacia.
E a presença da Caravana das Prerrogativas no Rio Grande do Norte deu frutos. O Tribunal de Justiça do Estado assumiu o compromisso de criar um estudo do Código de Norma para que a expedição de alvarás tenha prazo máximo. Esta é a primeira vez que a caravana é realizada no Rio Grande do Norte e a 11ª da atual gestão. A OAB realizou um ato público em homenagem ao Dia Nacional da Advocacia Pública. Ministros, entidades representativas da classe, além de advogados, participaram do evento. O Dia Nacional da Advocacia Pública foi instituído em 2012 pela Lei 12.636. Considerada essencial à justiça, a classe foi homenageada pela Ordem dos Advogados do Brasil em um ato solene, reforçando o compromisso da entidade com a advocacia de Estado. Nós temos um compromisso com o fortalecimento da advocacia pública, seja no âmbito da OAB, de cada vez mais termos a inserção de advogados públicos na nossa instituição, nos quadros da OAB, mas também no que diz respeito à valorização e o fortalecimento da advocacia pública no Brasil. Este é um compromisso da OAB, quero que vocês tenham a visão de que eu estarei sempre à inteira disposição para contribuir com as pautas da advocacia pública. A advogada-geral da União, ministra Grace Mendonça, primeira mulher a assumir o posto no país, recebeu uma placa em reconhecimento ao seu trabalho e por representar uma conquista das mulheres brasileiras. Ela lembrou os desafios e o comprometimento da advocacia pública com a sociedade. Um Estado democrático de direito como o nosso, os desafios desse Estado democrático de direito acabam trazendo para o advogado público a exigência de um posicionamento muito rigoroso com a legalidade, com a moralidade. Aliás, isso é inerente, ao advogado, mas em especial em tempos como o que nós estamos vivendo. Já o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo da Fonseca, destacou que a carreira é um ofício garantidor do Estado Democrático de Direito. E isso faz com que nós, operadores do direito, ou atores do direito, ou partícipes da construção desse direito, temos a responsabilidade em um momento de muita crise, de momento de crise não só brasileira, mas de crise internacional, porque diz respeito à crise ética e à crise moral da humanidade, em que precisamos reconstruir os laços fraternos que a humanidade se propôs desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Representando a OAB no evento, o presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública da Ordem falou sobre respeito, coletividade e a questão da representatividade da classe dentro da entidade. Nós somos parte da história da OAB, nós temos um sentimento de pertencimento que é preciso ser compreendido e se compreender para entender que a coletividade, o universo da advocacia é muito maior do que nós, mas nós somos uma parte muito importante dela. Representantes de diversas entidades da advocacia pública participaram do ato e falaram sobre a importância da carreira. A advocacia pública tem criado cada vez mais corpo, se identificado como uma carreira, como uma função essencial à justiça em todos os seus âmbitos. E acredito que esse fortalecimento ajuda tanto ao país quanto à sociedade na busca por um Brasil mais justo, igual e humano. E é um dia que a gente tem para comemorar, porque ao longo dos anos a advocacia pública foi ocupando o seu espaço. Além do reconhecimento pelo Conselho Federal em homenagem a nós, é bom dizer que estamos sendo fortalecidos a cada dia pelo próprio trabalho que desempenhamos. Na medida em que a própria sociedade nos reconhece, dá valor ao que é feito pela nossa carreira, pelas nossas carreiras, e a advocacia pública só tem ganhado força nos últimos anos, inclusive com algumas propostas de emenda constitucional que tramitam no Congresso Nacional e que vêm a fortalecer ainda mais. E no próximo bloco, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola Nacional de Advocacia promoveram um encontro com o constitucionalista português Jorge Miranda. Ele fez uma palestra aberta ao público. Nós voltamos em instantes.
Alunos de todo o Brasil e intercambistas apresentaram trabalhos de conclusão de curso da pós-graduação na sede da OAB Nacional. Os cursos à distância são uma parceria entre a Ordem, a Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Uma oportunidade única. Foi o que aconteceu com esses estudantes de pós-graduação à distância. Eles apresentaram o trabalho final de conclusão de curso na sede da OAB Nacional. Os cursos são ofertados na modalidade à distância e são oferecidos a partir de um convênio firmado em 2008 entre o Conselho Federal da OAB, a Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. A vantagem do curso à distância é que os alunos de outros estados, de locais de difícil acesso, alguns têm a dificuldade de locomoção para uma universidade, para fazer um curso presencial é bastante grande. Então, através da parceria com a OAB, a gente consegue a redução de custos e o acesso desses alunos, que são todos advogados, à infinidade de cursos que são oferecidos. Os TCCs apresentados foram dos alunos que se inscreveram no curso em diversas áreas em 2015. A Sabine já trabalhava na área que decidiu se especializar. A gente percebe que os espaços estão sendo abertos. O tempo é curto, então a gente pode fazer as matérias quando a gente tem um tempinho livre. Então foi muito importante ter aparecido essa pós, né? Foi providencial na hora certa e realmente para o meu desempenho profissional veio muito a ganhar com isso. Oportunidade também para alunos estrangeiros. Eles receberam uma bolsa de estudo por meio de uma parceria da OAB Nacional e a União dos Advogados de Língua Portuguesa. Agradeço à OAB, à Unisc, por essa oportunidade de estar aqui hoje. É um momento muito importante na minha vida, que é a defesa do meu TCC, com essa experiência de intercâmbio muito boa, de troca de experiências entre cultura. O evento também marca o lançamento dos cursos de pós-graduação de 2017. São 18 opções oferecidas à distância para advogados e estudantes. Para saber mais, acesse www.unisc.br. A OAB Nacional, a Escola Nacional de Advocacia e a Universidade Santa Cruz do Sul promoveram também um seminário com o constitucionalista Jorge Miranda, um dos juristas mais importantes da Europa. Ele fez uma palestra aberta ao público sobre Constituição e democracia. Veja na matéria. Cerca de 200 pessoas compareceram à palestra do professor da Universidade de Lisboa, Jorge Miranda. O evento ocorreu na sede da OAB Nacional. A Constituição do Estado, como Estado soberano. A palestra tratou principalmente das relações necessárias entre a Constituição e a democracia. O professor defende que a Constituição moderna pressupõe de um sistema de governo democrático e uma democracia representativa. Para isso, é fundamental o papel do advogado. Sempre os advogados, em todos os regimes, e nós conhecemos isso em Portugal e no Brasil, em todos os regimes ditatoriais, estiveram na linha da frente da defesa da democracia e dos direitos humanos, sempre. É uma missão que os advogados têm sabido prosseguir. A Ordem dos Advogados em Portugal, a Ordem dos Advogados no Brasil, tem tido esse papel absolutamente fundamental e essencial. Durante o evento, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, fez um pronunciamento em nome da OAB. Agradecer profundamente a presença do professor Jorge Miranda na Ordem dos Advogados do Brasil, esse professor que é uma referência para todos nós, uma referência para a nossa Constituição Federal, uma referência para todos nós operadores do direito. Portanto, em nome do Conselho Federal, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Jorge, o nosso agradecimento pela sua vinda aqui ao Conselho Federal e, acima de tudo, pela belíssima e brilhante palestra que nos ofertou aqui hoje. O professor foi convidado pela Comissão Nacional de Estudos Constitucionais da OAB e falou durante o seminário organizado pela Escola Nacional de Advocacia e a Universidade de Santa Cruz do Sul.
Nós da universidade, com muita satisfação participamos da organização desse evento, graças ao convênio que nós mantemos com o Conselho Federal da OAB, especificamente com a ENA, e isso possibilitou que a gente pudesse fazer esse evento trazendo muitos dos nossos estudantes de pós-graduação à distância para que eles pudessem presenciar e trazer hoje especificamente o renomado jurista Jorge de Miranda, que não é para todos que têm a oportunidade de poder assisti-lo presencialmente, como aqui aconteceu. E quem assistiu à palestra só tem a agradecer pela oportunidade. Superou as minhas expectativas, né? Eu não imaginei que fosse dessa grandeza toda. O professor é formidável, não tenho o que falar. E com certeza isso vai contribuir muito para o meu crescimento profissional, porque o que ele esclareceu aqui hoje foi de suma importância e é um momento histórico, né? Eu achei fantástica, porque os estudantes, assim, eles têm muita necessidade de aprendizado e isso contribui muito para os nossos conhecimentos. O presidente nacional da OAB esteve no dia 10 de março em João Pessoa. Na capital paraibana, ele participou do ato de desagravo público a um advogado que recentemente foi preso, algemado e agredido pela Polícia Civil do Estado. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou de um ato de desagravo ao advogado Luciano Carneiro da Cunha Filho, no estado da Paraíba. Ele foi agredido e algemado por policiais civis enquanto trabalhava e impedido de defender seu cliente. O desagravo aconteceu em frente à central de polícia, onde ocorreu a violência. Em nome de mais de 1 milhão de profissionais da advocacia, Lamáquia afirmou ser inaceitável o desrespeito aos advogados e destacou que atos como este são contra a cidadania e a sociedade. Este é o advogado que honrou a nossa instituição, chamado Luciano Carneiro, que enfrentou e não teve medo, que soube ser, sim, um profissional a lutar contra o arbítrio, contra a prepotência. E isto nós estamos aqui a dizer neste momento, Luciano, que nós não vamos aceitar, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, qualquer desrespeito a esta profissão que tem, sim, algo de sagrado. Porque ela não representa apenas um cidadão, ela representa a própria sociedade. Portanto, colega Luciano Carneiro, receba no Conselho Federal da OAB, na advocacia brasileira, o nosso respeito, mas acima de tudo, receba o nosso aplauso e a nossa solidariedade. Já o presidente da seccional paraibana, Paulo Maia, exigiu respeito à profissão por parte dos servidores públicos que violam as prerrogativas constitucionais e praticam o abuso de autoridade. No Dia Internacional da Mulher, a OAB prestou homenagens às mulheres brasileiras, em especial às advogadas. Nas redes sociais, a Ordem dedicou mensagens reforçando a importância da participação feminina na sociedade e o compromisso da entidade em buscar eficiência na defesa das prerrogativas das advogadas e em prol do respeito e da efetiva igualdade de gêneros na profissão. A Ordem também lembrou os avanços legislativos que beneficiam a mulher advogada, como o CPC, que garante suspensão dos prazos processuais quando do nascimento de um filho ou adoção, entre outras conquistas também listadas no Estatuto da Advocacia. A 14ª edição do Prêmio Inovare está com as inscrições abertas até o dia 15 de março. O prêmio tem como objetivo identificar e disseminar boas práticas que contribuam com o aprimoramento do judiciário brasileiro. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil participa do Conselho Superior do Prêmio, que já julgou mais de 5.000 práticas, vindas de todos os estados do país desde sua criação em 2004. O tema é livre para inscrições e se divide nas categorias Tribunal, Juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e Justiça e Cidadania. Nesta edição, o Prêmio Inovare dará destaque às práticas e esforços para o aprimoramento do sistema penitenciário. Para se inscrever, basta acessar prêmioinovare.com.br.
Foi publicada na edição de 8 de março do Diário Oficial da União a lista dos inscritos que concorrerão a vagas indicadas pelo Conselho Federal da OAB para integrar o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Foram deferidas as inscrições de 8 advogados para o CNJ e 5 para o CNMP, em ambos os casos para o biênio 2017-2019. Com a publicação, os inscritos passarão por votação interna, que definirá os 4 indicados da OAB para os 2 conselhos. Estão abertas as inscrições para novas turmas de 3 cursos de extensão oferecidos em parceria entre a Escola Nacional de Advocacia e o SAT Educacional. Com previsão de início em 31 de março, os cursos são Gestão e Direito da Saúde, Direito de Energia e Sustentabilidade e Direito Educacional. As aulas são oferecidas à distância, com grande flexibilidade para os alunos montarem seus métodos de estudo. A parceria entre a ENA e o SAT Educacional dá desconto de 15% para todos os advogados do país. E depois do intervalo, você vai saber qual será o tema da 23ª Conferência Nacional de Advocacia, que acontece em novembro. Não saia daí, a gente volta já já. A 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será realizada em novembro de 2017 na cidade de São Paulo. O tema do evento será Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquistas da Cidadania. A maior cidade do país sediará o mais importante encontro da Advocacia Nacional. São Paulo já recebeu a conferência em 2 oportunidades. Em 1960, quando o tema central foi a missão do advogado no mundo contemporâneo, e em 1970, quando a contribuição do advogado para o desenvolvimento nacional guiou os debates. Cerca de 50 anos depois, advogados e advogadas de todo o Brasil e de várias partes do mundo vão se reunir para debater o tema. Em um nós somos todos e em todos nós somos um. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, fez uma breve exposição sobre a estrutura do evento e falou das facilidades de acesso à cidade. São Paulo tem o seu DNA construído pelo DNA do brasileiro. Não há terra no Brasil que não tenha participado da construção de nossa cidade. Por isso, São Paulo tem uma vocação para receber a todos. Esse é um momento muito importante, não só para a advocacia paulista, mas eu diria para o Brasil, para a cidadania. O país passa por um momento muito delicado e na conferência normalmente são discutidos grandes temas. E esse é um momento muito importante para todos nós. Anteriormente chamada de Conferência Nacional dos Advogados, o evento agora será denominado Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, após a alteração proposta pelo conselheiro federal do Paraná, Flávio Pansieri. A mudança foi aprovada pelo Conselho Pleno da OAB. A mudança do nome da Conferência Nacional dos Advogados para a Conferência Nacional da Advocacia tenta atualizar a ordem dos advogados do Brasil a um momento histórico de construção de igualdade entre homens e mulheres de forma efetiva. Este é um momento simbólico para a advocacia brasileira, seja em razão do papel que a mulher ocupa hoje no cenário jurídico nacional, mas também pelo número de advogados e advogadas militando no cotidiano da advocacia brasileira. E isso me parece relevante, significativo, mostra o papel de vanguarda que tem o Conselho Federal e que, felizmente, compreende essa pluralidade de ideias e de participação entre homens e mulheres para a construção de um Estado mais forte, de um Estado que possa compreender a desigualdade e, a partir dessa compreensão, construir uma forma de igualdade e participação de todos na construção da democracia. A OAB São Paulo já iniciou os preparativos para a conferência, que será realizada no pavilhão de eventos do AMB este ano. O presidente da seccional paulista aproveitou para fazer o convite aos profissionais da advocacia. Você, advogada e advogado de todo o país, agende aí. Dia 27 de novembro, início da nossa Conferência Nacional da Advocacia em São Paulo. Estaremos lá para servi-lo nessa grande festa da advocacia e da cidadania do país.
Tomou posse na última semana o novo ministro da Justiça, Osmar Serralho. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou da sessão solene representando a advocacia brasileira. Osmar Serralho assume a pasta de ministro da Justiça após a ida de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. A indicação, feita pelo presidente Michel Temer, aconteceu após quase um mês da saída do ex-ministro. Osmar Serralho tem 68 anos e é de Erechim, no Rio Grande do Sul. Mestre em Direito, ele fez carreira no Paraná e já estava no 5º mandato como deputado federal pelo Estado. Na Câmara, ele foi relator da CPI dos Correios, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e primeiro secretário da Casa. Durante a posse, o novo ministro falou o que espera, estando à frente da pasta, e afirmou que um dos grandes desafios será a crise nos presídios do país. Nós temos 650 mil presos. Desses, em torno de 220 mil provisórios. Nós temos estados em que mais de 80% dos seus detentos são provisórios. Algo está evidentemente equivocado e é preciso que se tome alguma providência. Serralho apontou ainda as audiências de custódia como parte da solução ao problema. Se nós, com esse método, estamos reduzindo 50%, significa que nós poderíamos ter daqueles provavelmente 200 e tantos mil que estão lá presos, 50%. Que seriam mais benéficos à sociedade, acima de tudo à sua família, porque isso se reflete na sociedade, se estivessem no nosso convívio. O caos penitenciário é uma das questões de debate constante para a OAB. Em fevereiro deste ano, o presidente nacional da Ordem visitou unidades prisionais nas cidades de Manaus e Boa Vista, na região norte do país. Os presídios foram palco de rebeliões que deixaram dezenas de detentos mortos. Na época, Lamáquia apontou que a falência do sistema carcerário alimenta o crime no país. O poder público deve retomar, sim, imediatamente a administração do sistema carcerário brasileiro. O que nós vemos aqui, que temos visto em outros locais, em outros estados do Brasil hoje, demonstra que há uma falência, uma total falência sobre o sistema carcerário, e isto está alimentando o crime permanentemente. Porque nós vemos as facções criminosas, elas dominando as ações dentro dos presídios, e de dentro dos presídios acabam determinando ordens e, acima de tudo, administrando o crime lá fora. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Por hoje é só. Semana que vem a gente se encontra. Até lá!